Muito bem, sejam muito bem-vindos para mais um episódio do podcast Entre a Cruz e a Graça, um podcast da Igreja Luterana no Rio de Janeiro. Estou hoje mais uma vez com o pastor Aurélio, o pastor Valdemar, para falarmos sobre o sexto mandamento. Hoje nós vamos trazer algumas questões pastorais, algumas questões um tanto quanto mais polêmicas ou mais sensíveis. Nós queremos falar sobre isso com responsabilidade, com dedicação também, para trazer uma resposta bíblica, uma resposta confessional luterana a respeito desses assuntos também. Por isso vamos direto ao ponto, a gente não precisa deixar isso para o final, mas já pode começar falando sobre isso. Lá no primeiro episódio, o pastor Valdemar já antecipou um pouquinho isso, eu queria até já direcionar isso para ele, né? Sobre a questão das pessoas viverem sem compromisso, se relacionam com várias pessoas e não estão muito aí para isso, né? Vivem juntos sem casar, querem experimentar um pouco sobre isso. Vamos recapitular um pouquinho, pastor Valdemar, que a gente falou sobre isso e talvez bater o martelo e dizer, olha, isso está errado por isso. Vamos lá, me ajuda aí, por favor. Então, o sexto mandamento é não adulterarás. O que significa isso? Que a gente deve temer e amar a Deus e, portanto, viver de uma maneira pura, aos olhos de Deus. Então, acho que isso é importante. Primeiro, a gente parte de um princípio. A Bíblia é a palavra de Deus. O cristão, quem faz parte da igreja? Aquele que ouve a voz do bom pastor. Ou seja, nós estamos aqui apresentando a voz de Deus. O que Deus fala a respeito da questão do sexto mandamento que está lá em Êxodo 20. Não adulterará. O que significa isso? No Antigo Testamento se falava muito na prática, Não pode fazer prática sexual fora do relacionamento entre o seu esposo e sua esposa. Quando Jesus, lá no Sermão do Monte, ele já fala, quem olhar com intenção impura, quer dizer, Jesus já coloca o coração, a mente, ele já aprofunda a questão, porque ficava essa coisa assim, eu nunca matei, nunca roubei, nunca adulterei, mas já olhou com intenção impura, porque ele quer mostrar para nós que todos nós somos pecadores, ninguém é casto, ninguém é puro aos olhos de Deus, somos todos pecadores. Essa é a relação. E a sexualidade não passa impune ao pecado. Nós também cometemos pecados na nossa vida sexual, na nossa sexualidade. Então, a vontade de Deus é o quê? Desde a criação, Deus colocou ordem, Ordem nas coisas. E a maneira que ele definiu que o homem e a mulher sejam um só, uma só carne, vivam em união. Infelizmente, por causa do pecado, o casamento não é apenas uma questão religiosa, é uma questão também protegida pela espada, pelo Estado. Então, o Estado brasileiro, ele, em princípio, ele defende que a gente deve casar no civil. Esse é o ideal, que a gente case no civil. Para proteger, especialmente a parte que não tem renda, que não tem nenhuma segurança, e ainda no Brasil as mulheres são a maioria, se criou a questão da lei da união estável, que é exatamente qual é a intenção? Proteger, para que as pessoas não ficassem sem direitos, como era antigamente. Filhos sem direito à herança, sem direito ao nome do pai na sua certidão. Isso tudo o Estado criou uma rede de proteção para que as pessoas vivam. Mas a igreja já fala disso há muito tempo. Por exemplo, o primeiro milagre de Jesus era um casamento, e esse casamento, toda aquela aldeia, toda aquela vila era reunida para celebrar o casamento, mas aquilo também era uma proclamação. A partir de hoje, seu Valdemar e a dona Silmari são um casal, e a partir daquele momento eles estavam casados pela sociedade. Nós, enquanto instituição que está dentro aí de um país com regras, nós defendemos que tudo seja feito com ordem e decência. Então, o que nós defendemos para o princípio? O ideal, casem no civil. Por algumas questões, às vezes não é possível, mas que haja um contrato, pelo menos, de união estável. No mínimo isso, vamos dizer, sempre com o propósito de chegar a um casamento no civil. Por quê? Porque nós defendemos o princípio da ordem, da decência. Então, se a lei diz para a gente casar, a gente casa. Excepcionalmente, a gente tem ali a união estável. Eu acho que, inclusive, está tendo um uso muito abusivo da união estável, para as pessoas não se casam mais, porque acham que é uma prisão, é um compromisso, se casamento fosse bom, não precisava de contrato.
O custo. O Né? custo. É caro demais casar, vou fazer união estável que eu vou lá. Daí custa um celular de R$5.000 em 12 vezes, né? Aí, é prioridade. Para mim, tudo é meio desculpa. Perfeito. É igual quando, né, nós pastores enfrentamos a gente chegar. Quando é que vamos batizar a criança? Ah, pastor, eu não tenho dinheiro para festa. Ele está falando de batismo, não está falando de festa. Cara. Então, as pessoas. Você vê como o mundo está deturpado. Posso até ler um texto, não sei se tem muito. Pode, que eu estou vendo que você está empolgado. Pode, agora sim. Agora pegou. Vamos nessa. Não, eu gostaria que vocês imaginassem. Eu estou com o Catecismo Maior. O Catecismo Maior foi escrito por Lutero em 1529. Olha o que ele fala sobre o casamento. Olha só. Ele falando daquela coisa judaica lá que eu comentei no outro podcast, que ele diz assim, ó, o estado civil de solteiro, diz Lutero, não tinha valor lá na sociedade judaica. Também não se permitia a prostituição e a devassidão pública como agora, 1529. Por isso, o adultério entre eles era considerado a mais vil incastidade. Como entre nós, 1529, reina essa infame e imunda Babilônia da depravação e da libertinagem, este mandamento também está colocado contra toda a falta de castidade. Então, imagina hoje, se Lutero vem aqui hoje ver o que ia ver, o que esse... E, infelizmente, uma das coisas que foi contaminado também foi a questão de casar. As pessoas juntam os trapos. Olha o termo, juntar os trapinhos. E não é gente que não tem condições. É a questão de você não valorizar o casamento. É uma questão de valor. Não é de preço, né? Igual o Eros falou. Tem preço, mas o valor. Essa aqui é a minha esposa, né? Perante a lei dos homens e perante a lei de Deus. Olha o que eu estou demonstrando para minha esposa. O valor que eu dou ao que nós temos. Né? Eu vou ali diante das autoridades constituídas do meu país e digo, olha, eu sou casado com essa mulher. Né? Eu vou ali na igreja, vou falar com o pastor, eu quero uma bênção, eu quero um casamento religioso, porque eu quero pedir a bênção, o que eu quero ter com a minha mulher é algo que é tão lindo, é tão maravilhoso, que eu desejo a bênção de Deus. E isso pode ser feito num culto, não precisa ser feito uma festa, um casamento para 500 pessoas. Se puder, faça, mas não é isso, não devia ser impeditivo, mas é o valor que se dá àquilo. Hoje, por que se une? Porque acha que é descartável. É igual o Arthur, que tem 5 camisas floridas no armário, ele acha que casamento é trocar de camisa. Né? E não é isso. Por qual o problema? Por que eu não publicamente? Eu lembro que uma vez, num estudo na minha juventude, alguém falou para nós lá nesse estudo, que além de você pecar contra o 6º mandamento, que é adultério, você está mentindo, porque você se apresenta como solteiro, mas já tem vida de casado, que é o sexo antes do casamento, por exemplo. Além de você estar adulterando, você está mentindo, pode dizer. Olha o que Paulo diz, né, aquele texto lá na carta aos Coríntios, que a gente precisa trazer isso, né, como ele leva a sério essa questão da relação. Ele diz, né, aquele que se deita com a prostituta, você trouxe o texto de Lutero, me fez lembrar isso. Aquele que se deita com uma prostituta se torna um com ela. Né? O que Paulo está dizendo aqui não é por acaso, é para que a gente entenda que a relação, né, sexual, ou que a vida de partilha, né, partilhar história, partilhar convivência, né, não é algo que se você faz do outro algo descartável, não. Né? Eu vou pagar porque eu paguei, eu posso usar e descartar. O objeto, né? Objetivar a pessoa. Exatamente. Olha de onde vem Paulo, né? Olha como o Lutero retoma isso, e aí que tá, né? Se ele olha para a nossa cidade do Rio de Janeiro. E a internet hoje, né, Arthur, a questão, a promiscuidade, eu falando aqui abertamente, né, na minha geração, para a gente procurar uma revista pornográfica era um problema, porque a cidade era pequena, você tinha que ter mais de 18 anos para conseguir acesso a uma revista para ver uma mulher nua. Hoje você digita no Google qualquer coisa, você tem no quarto, quer dizer, os adolescentes, a juventude tem acesso a conteúdo sexual de tal maneira que acabou a revista. Praticamente não existe mais esse produto. Por quê? Porque as coisas mudaram, mas e para pior, porque o acesso está muito mais facilitado, né? Porque a gente está numa cultura de hipersexualização. Então, essa questão de você não valorizar, inclusive você já deve ter tratado, né, pessoas que se sentiram objetos, né, em questão de relação sexual, pessoas que
pediram a elas prova de amor no começo do relacionamento, e a pessoa cai nessa conversa aí, e depois o cara termina o relacionamento, porque o que ele estava buscando no relacionamento ele já conseguiu, que era um sexo objeto, daquela né? pessoa. Exatamente, e não construir uma relação. Então, eu vejo que isso está se perdendo o foco, né? A questão que eu falei antes, surge o sentimento, o amor, a gente vai trabalhando isso, aí surge o compromisso, né, de um relacionamento, depois o sexo. E a gente atravessa tudo e com isso causa muito problema, né? Que você citou alguns também, né? Essa questão de uma gravidez indesejada, não planejada, não pensada, a questão de várias questões, doenças que se sexualmente estabelecem, transmissíveis, né? né? Que voltou a aumentar nos últimos anos, né? O pessoal e tem aumentado entre pessoas da terceira idade, inclusive, né? Então, assim, essa falta de realmente querer viver um relacionamento com as pessoas, eu acho que esse é um ponto que está faltando. As pessoas não querem relacionamento, elas querem saciar os seus desejos. Isso Perfeito, aí. fechou. Isso que vocês falaram ali do. Acho que foi o pastor Valdemar que falou isso, né? Da valorização. Eu vou até mandar um corte disso aí pra Isabela, pra saber, ó, olha o quanto eu te valorizo, olha, eu casei com você porque Exatamente. isso é algo que eu quero uma bênção de Deus, né? Diante de Deus e tal. Eu escrevi E inspirado em você. aí, Falei obrigado. para você. E aí eu fiquei pensando também nisso, não só. Claro, o principal é a valorização do próprio casal, né? O marido e a esposa ali valorizando um ao outro, mas às vezes a gente vê essa valorização também fora disso, por exemplo, na família. E aí eu vou usar o meu exemplo, sei que muitas pessoas tiveram isso também. A festa de casamento, se dependesse de mim e da Isabela, era só a gente ir lá no civil, casar lá e uma aliança fininha, né? Porque eu não tinha dinheiro, eu estava me formando ainda, a gente se casou logo depois da minha formatura. Então eu não teria condições de fazer uma festa, de fazer nada, mas eu me esforçaria para casar e fazer as coisas como devem ser feitas, né? Mas aí os nossos pais, eles proporcionaram uma, sei lá, uma ótima, né? Nem sei como dizer, mas uma maravilhosa festa para nós, né? Inclusive até hoje as pessoas lembram disso e elogiam, né? Poxa, que festa que foi aquela, não sei o que e tal. Então, não foi só eu e a Isabela, o marido e a mulher que valorizaram, mas os pais, né? Às vezes a gente pensa também o quanto os pais de menina, normalmente é mais isso, né? Do que os meninos. Também acontece, mas geralmente os pais de menina as protegem, né? Contra os meninos que às vezes querem, né? Chegar perto dela, namorar e tal. Quanto eles valorizam isso também, né? E não que deveria ser mais ou menos, os pais de menino também deveriam valorizar, né? Mas eles ficam mais tranquilos, ou enfim. Mas é algo que a gente percebe também, né? Os pais também valorizam isso. Por quê? Porque é algo que vem do próprio Deus. É uma ordem para ser seguida, é uma dádiva ao casamento. Ele não é uma bagunça, ele não é uma aventura, ele não é uma brincadeira, né? Mas é E algo sério. ele é tão sagrado que ele vem, talvez a única instituição, a família, que vem antes da queda, Perfeito. né? A igreja, Verdade. o Estado, por exemplo, eles pegam como para acalmar a igreja, né? Para a igreja reconciliar, abrir as portas do céu, né? O ofício das chaves, o poder peculiar da igreja, e a espada para manter a ordem por causa do pecado, né? Porque se todos fossem verdadeiramente cristãos, não precisaria do Estado, e se a gente não fosse pecador, a gente não precisaria do Redentor Jesus. Mas o casamento ia existir no Jardim do Éden. É algo tão especial, tão valorizado, tão importante, que ele talvez a única coisa, assim, né? Não sei se é a única, mas a coisa que a gente traz antes da queda. O Eris falou, né, no primeiro episódio, que a gente sempre está na realidade do espelho, né? Que a gente está do lado de cá, né? A única coisa que a gente trouxe para a nossa vida, vamos dizer assim, são duas, né? A palavra de Deus, obviamente, né? E que Deus já falava ali com Adão e Eva, e como para nós, o casamento. Vem desde a criação, né? Vem na mochila já quando eles foram expulsos né? O casamento já tem ali. Então, o casamento é algo que Deus valorizou em primeiro lugar e que nós somos chamados a valorizar. E quando eu começo a ver ele como uma prisão, como a gente falou anteriormente, ou como algo que de fato é ruim, ou que
vamos nos juntar aí, juntar as escovas de dente. Olha os termos que a gente usa, né? A gente juntou os trapinhos, as escovas de dente. Se o cara falar isso da minha filha, vai levar um pé do ouvido. Aí, eu tá vendo? Tá vendo? Não, tá vendo? É sério. Porque... É verdade, é verdade. Que é isso? Peraí, querido, você tá vendo aqui, nós 30 anos de união aqui, meu, querendo falar em união, juntar as escovas de dente? Você me chama que eu ajudo, Valdemar. Me chama que eu ajudo. Não, tamo junto nessa. Do rapaz. Tamo junto nessa, né? Porque isso fala muito da nossa percepção, né? A linguagem, ela é uma expressão da nossa percepção de mundo, né? Então, quando nós trazemos essa linguagem no trato um com o outro, aí vale para que vocês que estão solteiros, né, entendam isso, a maneira como vocês falam junto às suas namoradas e namorados, né? Eu vou falar aqui especialmente para os homens, né? Vamos trazer esse protagonismo masculino, né? Cabe ao homem estar pronto, né, para acolher, ter condições de convidar a sua namorada e dizer, olha, eu estou pronto, né? De maneira madura para a gente caminhar junto, né? Vou olhar no olho do seu pai, Valdemar, né? E mesmo aquele facãozão lá, exatamente. Eu acho que isso é importante a gente falar, Valdemar, né? Porque muitas vezes essa é uma percepção não só que a gente tem, mas, né, no campo das ciências sociais, na psicologia, a falta de um amadurecimento aos meninos. Eles precisam fazer um salto, né, cognitivo, emocional, de fato, né? A menina, você acabou de trazer esse exemplo, ela é protegida pelos pais, né, ou pela família, né? E aí agora ela está saindo da família, do amparo da família, né, para se colocar ao lado de outro. Óbvio, ela vem com o espírito de ser a companheira, de ser, né, aquela que vai auxiliar na construção da família, dar suporte. Quem dá suporte, né, e o outro tem que ter condições, proatividade, seguir em frente, dar condições de abrigo. Isso é o que a palavra de Deus orienta, né? E aqui, né, me permita, dentro desse tema que o pastor Arthur propôs a nós, né, você trouxe que o casamento é uma das heranças do Éden, né? É interessante quando os saduceus chegam para Jesus, né, e eles questionam isso, Senhor, né, pode o homem, né, dar carta de divórcio, ou seja, o divórcio faz parte do nosso dia a dia, né? Adotamos isso como um comportamento natural no nosso grupo social, e Jesus volta, né? O que diz a palavra? Né? O que diz Moisés? Né? O que diz a palavra de Deus? Aí, obviamente, eles vão na tangente. Não, Moisés autorizou. Não. Olha o que diz a palavra de Deus. Jesus reforça isso, aqui com o pastor Valdemar. Não é olhar para o Moisés, a palavra de Deus olha para dentro do Éden. Né? O que Deus uniu, não separe o homem. Né? Eu acho que desculpa cortar, entra o que o professor Ernie uma vez falou em aconselhamento para nós, Ernie Zeidel. Existe o ideal e o possível, né? Então, o ideal do casamento é que até a morte nos separe. Às vezes, esse ideal, por causa do pecado humano, ele é quebrado. Né? O divórcio, ele é consequência do pecado, é uma quebra de um contrato, de um compromisso. E eu conheci vários casais, que vocês também devem ter conhecido, que tinham sincero e firme propósito de viver juntos até que a morte os separasse. Infelizmente, alguma coisa no meio ali causou esse racha, essa quebra, né, que é o divórcio, que existe proteção legal para que ele seja feito, mas sempre a gente tem que partir do princípio que realmente ele é consequência do pecado, essa falta de fidelidade, eu não consigo cumprir com a minha palavra dada, que até que a morte os separe. Eu fiz um juramento diante do altar de Deus, das testemunhas, né? Eu fiz ali, prometi ser fiel até a morte, não consegui, infelizmente não consegui. Há perdão, há restauração, acreditamos inclusive que há uma nova chance até de reconstruir a sua vida e ter um segundo casamento. A gente não pode naturalizar o divórcio, né? É como se trocou um pneu, né? Furou ali, não deu certo, joga fora o pneu, troca por outro, né? Então, não tem step, né? Essa coisa assim muito naturalizada, tudo bem. Eu conheci uma vez uma cerimonialista que falou que, em média, ela chegou a fazer já 3 casamentos para o mesmo homem. E que o homem até brincou, posso não ser fiel à esposa, mas sou fiel à cerimonialista, sempre mesmo. Quer dizer, o cara brinca com isso. É essa naturalização que me choca, assim, que me deixa
alarmado, né, hoje na sociedade. Por isso que Lutero, em 1529, ele falar que ele está espantado com a sociedade dele, que é uma Babilônia. Eu queria trazer ele para viver aqui, né, hoje, o que ele diria sobre a nossa sociedade, que troca de mulher igual a gente troca de camisa, que naturaliza, né, e é isso que sempre tem uma boa explicação, né, mas é difícil reconhecer que eu falhei, que eu errei, que eu pequei, né, mas tem lá, não, foi um desgaste, a gente foi se afastando, e você não fez nada para impedir esse afastamento, você não fez nada para retificar o seu relacionamento, foi deixando se desgastar, quer dizer, você abandonou a relação de alguma maneira, né, você foi negligente no mínimo, então essa coisa às vezes de naturalizar o divórcio me deixa muito indignado. É verdade. O divórcio ele não deveria acontecer, né? A gente estava falando de situações específicas, né? A gente precisa tratar isso de forma pastoral, né? Eu até, sobre esses casos, eu até evito, por exemplo, de falar ou trazer exemplos. Se for essa situação, a gente vai tratar... Porque aí meio que a gente está dando respaldo para algo, né? Então, Perfeito. no fim das contas, não deve acontecer. Se acontecer, Deus instituiu a igreja, pastores, para cuidar desse rebanho, né? E tratar isso tudo com amor, com responsabilidade, né? Para que o melhor caminho seja tomado, de fato, né? Mas Pastor Arthur, eu acho que assim, deixa eu só fechar nesse ponto, que é muito interessante, né? Muitas vezes pessoas vêm buscando nos pastores uma voz que legitime uma decisão do coração, né? Para que, no fim das contas, nós sejamos responsabilizados, para que eles transfiram a responsabilidade para nós, né? De novo, o casamento, ele é vida sob a cruz, ele faz parte desse conjunto, né, de viver sob a cruz. Então, tanto aqueles que, né, numa situação... Tão emocionado que me deu até um zoom para... Pois é, rapaz. Isso eu falo um ponto assim, de lembrar, né, que às vezes as pessoas assim, mas eu vou me separar porque tá difícil, né? Mas difícil, né, é ficar junto, tá? Difícil também é viver separado. Porque aí a gente chega com a lei muito clara e olha o que Deus está dizendo, né? Olha o que Deus está dizendo, muito claro. Eu acho que é importante dar uma dica aí para o pessoal que está assistindo. Não espere o casamento acabar para ir falar com o pastor e pedir ajuda. Perfeito. Às vezes o pessoal só chega quando um quer. Tudo que minha mulher me largou, meu amigo, é difícil voltar atrás. A pessoa, né, assim, a gente não presta atenção, às vezes a gente não faz nada para tentar corrigir algum problema no relacionamento, e depois que ele termina, que uma pessoa perde o fim, a gente quer fazer de tudo para voltar. Então, a gente não se previne, não se fortalece espiritualmente, emocionalmente, né? A gente não busca Deus, a gente não busca uma vida de comunhão com Deus, a gente não busca ouvir o nosso cônjuge para ver se está tudo bem no nosso relacionamento. E aí, quando vê, às vezes o nosso relacionamento termina e eu sou o último a saber. Eu só recebo um comunicado assim, né? Declaro para todos os fins que estou indo embora, que fui embora, porque às vezes deixou uma carta. E aí a pessoa se desespera e vem correndo para o gabinete pastoral esperando que eu vá lá e traga a sua esposa de volta, seu esposo de volta. Já é tarde. Né? Assim como uma doença, né? Se a gente começa logo que os sintomas aparecem, a gente tem um tempo maior de reação, de trabalhar, né? A mesma coisa do divórcio. Isso é importante, até não é assim exatamente o assunto é o matrimônio, né? Mas falando agora da questão do ministério pastoral, né? As pessoas não precisam ter vergonha de falar com o pastor. Pastor, estou com dificuldade. Pastor, tenho tal problema. Eu aproveito aqui até para dar esse incentivo, né? Se você tem alguma dificuldade, tem algum problema, converse com o seu pastor. Mas eu não tenho pastor, não frequento. Converse com a gente, manda mensagem para o pastor Valdemar, manda mensagem para o pastor Edson, para mim, pastor Arthur. Para a sua pergunta, a nossa resposta. Isso aí. Inclusive, assim, eu já tive também experiência de ajudar, né? De aconselhar pessoas que vieram procurar ajuda, né? Sobre... casamento não me lembro de ninguém agora, mas sobre outros assuntos, né? A pessoa que brigou com alguém e tal, e está arrependida disso. Agora falando da questão sexual também, né? Sobre homossexualidade,
algumas pessoas chegaram, pastor, eu sou homossexual, eu tenho isso em mim, eu tenho esse desejo por pessoas do mesmo sexo, mas isso me deixa mal, eu fico preocupado com isso. Às vezes parece que eu não me preocupo também, parece que eu me entrego a isso. E eu também tive que tratar isso de uma maneira pastoral. Mas a homossexualidade é pecado? Claro que é. Não precisamos ter dúvida, né? Eu sei que a pergunta é retórica, mas para quem está ouvindo a gente, ela é pecado, né? A gente tem agora eu estou sendo entrevistado, né? O papel se invertendo. Mas eu aproveito para falar uma coisa, né? A gente tem vários textos que falam sobre isso na Escritura, mas eu costumo dizer assim, para mim, como eu entendo que a Escritura é a palavra de Deus, para mim não precisaria mais do que Gênesis 2, quando Deus diz, por isso deixa o homem seu pai e a sua mãe e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. Então aqui a gente já tira poligamia, a gente já tira homossexualidade, a gente já tira várias coisas. Aqui isso já é suficiente. Deus falou, o homem se une à sua mulher, não é às suas, mas é à sua mulher. Então, qualquer coisa diferente disso, já que não é para cometer adultério, qualquer diferença é pecado. Mas aí que entra isso, né? A primeira questão é que a gente lembra, né? Os mandamentos sempre estão conectados ao primeiro. Né? Exatamente. O teu Deus. Então, assim, só que nós partimos de um princípio que, infelizmente, nem todos partem. Primeiro, né? Deus é a autoridade suprema. O que ele falou é verdade e acabou. Segundo, a Bíblia é a palavra de Deus. Nós não temos dúvida nenhuma de que esse texto que você citou é palavra de Deus e é da forma que Deus quer que o ser humano habite e viva na terra. Que o homem cresça, que ele encontre a sua mulher e case com ela, e seja muito feliz ali, sirva aos propósitos de Deus. Infelizmente, a sociedade se afastou da palavra de Deus. E colocou outras verdades absolutas. Quer ver uma verdade absoluta? Mas é o amor. Como é que vai ser? As pessoas lutam contra o amor. Ninguém está lutando contra o amor. Qual o problema, pastor? Que mal uma pessoa faz em ter uma relação homossexual? Eu sempre comento. Eu falei, olha, Deus diz no primeiro mandamento, eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Se a pessoa é ateu, causa algum problema para mim, para a sociedade, ela ser ateu? Não necessariamente. Mas vai contra a vontade de Deus. A vontade de Deus é que a gente só tenha um Deus na nossa vida, que é Ele. Segundo, que a gente faça a vontade de Deus. Por isso devemos temer e amar a Deus e, portanto, qual é a voz do pastor? Que o homem junte-se à esposa, a mulher. Eu sei como é difícil para o homossexual que sente que nasceu assim, que ele é assim. É uma dor muito profunda, a gente tem que ter muita misericórdia, muito amor por essas pessoas que sofrem, porque se elas pudessem optar apenas assim, decidir, igual eu vou decidir agora, se eu vou comer agora ou 15 minutos depois, né, porque eu tenho um compromisso, então eu tenho 15 minutos, ou eu como agora ou só depois do compromisso. Como se essa fosse uma decisão assim. Não é assim. É muito complexo e a gente tem que ter muito amor e misericórdia por essas pessoas. Não é porque eu sou hétero que eu estou assim diante de Deus, né? Tanto hétero quanto homossexual estão assim, que nós nascemos em pecado e o salário do pecado é a morte. Não é ser hétero que me faz ficar assim diante de Deus, mas é Cristo que me faz ficar assim diante de Deus. Então, isso é uma coisa que a gente tem que tomar cuidado para não ser preconceituoso ou achar que o heterossexual é superior ao homossexual. Somos todos pecadores, todos devemos buscar castidade, e Deus orienta claramente como é a castidade. Você matou a charada aí, Arthur, com esse texto. Essa é a maneira pura de viver, né? Viver é essa, né? Infelizmente, muitos não conseguem, mas somos chamados a buscar o arrependimento, a lutar contra a lutar contra a pornografia, né? Que tem muitos hoje o Vivenciar ali, que é um projeto da nossa igreja, muita gente pedindo ajuda contra o vício da pornografia, héteros viciados em pornografia, os homossexuais, quer dizer, com muito amor, com muito carinho a gente fala isso, não é com desejo de superioridade. Eu não sou superior a ninguém. Eu tenho uma pessoa da minha família que é o melhor filho dessa senhora da minha família, que melhor cuida dessa família, uma pessoa amorosa, generosa, querida, que eu amo muito. E se ele não se arrepender, se ele não viver na fé em Cristo Jesus, ele vai para o inferno, e eu não quero que ele vá para o inferno. Então, nós não olhamos querendo crucificar, não olhamos como
olharam para aquela mulher adúltera, né, e queriam apedrejá-la, a gente quer ter o mesmo olhar de Jesus, que foi o qual, né, Edson? Vai e não peques mais. Jesus não está dizendo para ela virar uma santa, no sentido de não pecar mais, de ser... O que ele está dizendo assim? Você viu onde é que teu pecado te trouxe? Já reparou quanto sofrimento para você e para os demais? Né? Eu fico imaginando a mãe da mulher adúltera vendo a filha dela naquela situação exposta ali publicamente, né? Lembrando que faltou o homem que adulterou com ela, né? Está ali também para ser apedrejado, né? Esse personagem oculto aí na história, mas não estava ali. Ou quem sabe o cara era tão hipócrita que estava com uma pedra na mão, né? E, Pois é. né? Mas a mãe dessa mulher, né? Se ela tinha filhos, se ela tinha um esposo, todo o sofrimento que ela viveu e expôs pessoas por causa do seu comportamento inadequado, errado. Então Jesus fala, vai, não pegue mais, ele está vendo onde o pecado trouxe, não é o que você quer. Olha o que Jesus oferece para ela, né? Assim como eles não te condenaram, eu também não te condeno. Ele perdoa primeiro e depois orienta ela como ela deve viver. Não viva como você viveu até agora. Mude a tua forma de viver. Esse é o convite para todos nós, né, sobre a sexualidade. Tem algo errado na tua sexualidade, seja hétero, seja homossexual? O que está errado? Quem define o que é certo e errado? Não sou eu, não é você, é a palavra de Deus. E a palavra de Deus vai te mostrar qual é a maneira que Deus quer que você viva. Né? Assim como ele mostrou para a mulher adúltera. Vá e não peques mais. Mas primeiro ele a perdoou, a livrou da morte e em seguida orientou ela. É esse o papel nosso, né? Aqui, nesse podcast, né? Orientar, não é de julgar, não é querer ser preconceituoso. Às vezes tem discurso preconceituoso contra a questão da homossexualidade na igreja. Tem, infelizmente tem. Pessoas que colocam a ser hétero como, né, uma virtude cristã, no sentido, né, de que é meritória. Todos pecamos na sexualidade. Né? Todos pecamos. E é Deus que vai mudar o nosso viver, a nossa forma de viver. Mas para isso, ouçamos a voz do bom pastor, gente. O que Deus falou? Repete aí, Arthur Gênesis, tão bonito esse texto, né? E agora esqueci, brincadeira. Portanto, deixa o homem, seu pai e a sua mãe, e se une à sua mulher, tornando-se os dois uma só carne. É uma maravilha isso. É. Maravilha, então a gente pode encerrar assim, eu imagino, né? Já tratamos muito sobre esse assunto. É lógico que ainda ficam questões, ainda ficam, né, dúvidas, enfim, é um assunto que a gente pode e vai continuar falando, seja na igreja, seja na internet, aqui no canal do Distrito, enfim. Muito obrigado, pastor Erison, pastor Valdemar, pela companhia de vocês, pela disposição. A gente pôde conversar bastante, de forma muito proveitosa, muito maravilhosa mesmo, nesses podcasts. E você que assistiu até aqui, por favor, é sinal de que você gostou, imagino, né? Ou pelo menos está aqui para averiguar o que a gente vai falar, né? Mas deixa o seu joinha aí, por gentileza. Ajuda a gente a divulgar esse vídeo. Manda para os seus amigos que passaram por alguma dificuldade. Olha, eu tenho um amigo divorciado, eu tenho um amigo que quer casar, eu tenho pessoas que passam por alguma dificuldade ou alguma dúvida sobre esse assunto. Encaminhe esse podcast para essas pessoas. Talvez isso pode ajudar ela a ter algum direcionamento, a ser encorajada a falar com um pastor, como a gente falou antes aqui, né? E com certeza ele vai ajudar e vai orientar ela assim também. E também não esquece de assistir os outros podcasts que a gente já gravou. Tem outros assuntos diferentes aqui, dezenas de podcasts publicados aqui pelo nosso distrito. Fiquem com Jesus e ele os abençoe. Eu vou pedir, pode ser o pastor Erison, que é o nosso conselheiro, para fazer uma oração nesse finalzinho aqui, um minutinho, por gentileza? Oramos. Senhor Deus, Pai de amor, bondade e misericórdia, nós te damos graças por esta oportunidade em que, como Distrito Luterano, aqui do Rio de Janeiro, nós trabalhamos, Senhor Deus, com o nosso conhecimento, com nossas vidas, para servir a Ti, também em nossos lares, com nossas famílias. Permita, Pai, que o Teu Espírito Santo alcance, para além do nosso desejo, a Tua vontade, no coração, na mente e na vida daqueles que hoje ouvem e meditam nesse podcast, nesse assunto. Que, acima de tudo, Senhor, possam encontrar-te no primeiro mandamento e confessar-te como o único Senhor de suas vidas, por quem em Cristo nós somos reconciliados, revestidos
e agora restaurados. Usa, Senhor, também esse meio de comunicação para que a tua palavra molde e mude vidas aqui e por onde essas redes permitirem. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito obrigado. Até mais, até o próximo podcast, se Deus quiser. Tchau, tchau. Tchau, tchau.